Fala turma, amantes como eu da bolinha amarela. E aí? Alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando das minhas projeções para o Wimbledon, do favoritismo do Djokovic. E após algumas rodadas, após alguns dias, o que vocês acham? Mudou alguma coisa na percepção de vocês quanto ao desfecho de Wimbledon? Alguma surpresa? E afinal de contas, vocês acham que a torcida pega muito no pé do Djokovic ou é impressão minha? Aliás, tem outra pergunta engajada nessa daí. Se você acredita que a torcida pega no pé do Djokovic, por que eles agem assim? Enfim, tem um monte de assunto pra gente tratar sobre o Wimbledon, essa primeira semana do torneio na grama inglesa. Então puxa uma cadeira, fica confortável, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, se você curte conteúdo esportivo nesse tipo de vídeo, por exemplo, mais voltado pro tênis, que é a paixão aqui do dono do canal também, junto com o futebol. Então considere lá na frente, no final do vídeo, não precisa fazer isso agora não. Espera o conteúdo, analisa o conteúdo, e se lá na frente teve alguma informação bacana para você, ou uma análise que você achou legal, ou se você apenas se divertiu falando de tênis, ouvindo sobre tênis, tratando de tênis, que é a paixão que une todos nós, então considere lá na frente deixar um like pra gente aqui, se inscrever no canal. A gente traz vídeos todos os dias. Não todos os dias de tênis, a gente fala muito de futebol também, mas como são as duas paixões aqui do proprietário do canal, então a gente vai falar muito de futebol, a gente vai falar muito de tênis, como eu disse, são vídeos diários. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, compartilha esse conteúdo com seus amigos, grupo de WhatsApp, pessoal da família, enfim, todo mundo que vocês sabem que divide esse amor pelo tênis. E acima de tudo, aproveitem os espaços de comentário aqui embaixo e exponham o que vocês pensam, a reflexão de vocês, a opinião de vocês sobre o que é tratado aqui ou sobre o que não é tratado, o que vocês gostariam de ver aqui no Papo Reto. Enfim, toda informação, toda opinião, toda interação que vocês mantiverem conosco aqui é sempre muito bem-vinda, ok? Então vamos pro vídeo. Então, pessoal, depois de quase uma semana de Wimbledon, será que as nossas projeções estão mantidas? Eu, por exemplo, no primeiro vídeo citei ali que a porta, o caminho estavam bem abertos para o Djokovic. E com o passar dos dias, dos jogos, eu vou revelar para vocês que eu acho que a porta que estava aberta, de certa forma, ela ficou escancarada. Mas por que, Vila? É simples. Além daquela questão da ausência do Nadal, do Federer não chegar naquela condição que a gente se acostumou a vê-lo nessas 8 vezes que ele ganhou o torneio de Wimbledon, alguns dos nomes que eu apontava, que eu imaginava que pudessem fazer frente ao Djokovic e ameaçar mais um título do tenista sérvio, ficaram pelo caminho muito cedo, precocemente. Vamos lá, o Dominic Thiem, o austríaco, nem começou a disputa, abandonou na véspera, sentindo ali um problema físico. Outro que eu apontava como um rival forte para o Djokovic era o Stefanos Tsitsipas, o grego, que também caiu logo na estreia. Acho que ele ainda não absorveu muito bem a derrota para o próprio Djokovic na final de Roland Garros. Só lembrando que o Tsitsipas, eu sempre me confundo falando esse nome, ele abriu 2-0 em Paris e tomou uma virada, ou seja, foi uma derrota ali com requintes de crueldade. Quem mais? O próprio Roger Federer, que era o terceiro nas apostas, né? Eu até no vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês acompanharem. Eu fui atrás de sites de aposta para ver quais eram os favoritos. E a ordem era Djokovic, depois em segundo o russo, o Daniil Medvedev, e em terceiro o Roger Federer. Só que a gente percebeu que, sim, é verdade, o Federer mostrou uma certa evolução da estreia para a segunda rodada, mas ainda assim num patamar muito abaixo do que a gente imagina para um jogador, para um tenista que quer disputar uma final, que quer ganhar um título. Seria, no caso do Federer, a 9ª conquista de Wimbledon. Ele é disparado o maior vencedor da grama inglesa. Diante de tantas quedas, para mim tá solidificado. Eu apontava para vocês que o Djokovic era o favorito e o Medvedev como o grande rival ali, né? Surgia como o grande rival ali. Eu acho que a gente abre a segunda semana com essa impressão reforçada. Tudo caminha para Djokovic e Medvedev se encontrarem na grande final. E não é só pelo fato de alguns nomes fortes terem caído logo cedo. A própria forma como o Djokovic tem jogado mostra que parece que ele vai guardando o jogo. Ele nunca dá 100%, a menos que o adversário exija isso dele. Então o que a gente viu até aqui foi um Djokovic que parece, sabe quando você
vai ali 50%, 60%. O cara não precisa, ele sabe que ele não precisa dar 100% naquele momento para vencer aquele jogo. Então ele não dá, ele se preserva. E assim mesmo ele sobra. Então, além de conseguir dosar de uma forma muito eficiente a sua energia, o que a gente percebe é que o Djokovic, mesmo quando ele apresenta problemas, por exemplo, no saque contra o americano, o Denis Kudla, você pega o placar, 3-0, teve ali um terceiro set no tie-break um pouquinho mais complicado, mas de modo geral, tranquilo. Mas o Djokovic não sacou bem. E pode acontecer, acontece com qualquer um. Evidentemente, num tenista no nível desse, a frequência com que isso ocorre é muito menor do que acontece com a gente. É ou não é? Mas acontece, tem um dia ali que tem determinado golpe pode não entrar muito bem. É que no nosso caso, não entrar muito bem é você errar. No caso deles, é não sair tão preciso como eles estão acostumados. E às vezes acontece de errar também. Por exemplo, o Djokovic, no tie-break do terceiro set, nos 2 primeiros saques dele, ele deu 2 duplas faltas seguidas. E durante todo o jogo, a gente não viu aquele saque que a gente está acostumado a presenciar do Djokovic. Mas assim mesmo, ele consegue arrumar, ele consegue dar jeito no problema muito rápido. Então quando você vê aquele momento em que parece que qualquer outro jogador desanimaria, baixaria a bola, baixaria a intensidade, ele não. Então você vai 4-1 pro adversário num determinado set. Muito jogador já dá aquela desanimada, já conta aquele set como perdido, já começa a pensar na estratégia pro set seguinte, não vou me desgastar tanto aqui. E não, o Djokovic não tá nem aí. Ele vai mesmo pra cima. Ele conserta o jogo dele de uma forma muito fácil, de uma forma, eu não vou dizer tranquila, mas mais rápida do que a maioria dos jogadores. Claro, né? Não é à toa que o cara é o número 1 do mundo. Não é só porque bate forte ou é preciso, é porque aqui funciona muito bem também. Então, diante de tudo que a gente tem visto aqui, eu fiz a pergunta para vocês, se vocês consideram que o Djokovic ainda é o favorito, mas é muito fácil essa pergunta, né? De certa forma, eu acabei de responder. Para mim, ele não só é o favorito, como o desenrolar do torneio até aqui só aumentou esse favoritismo. Então, esquece essa pergunta. Vamos para uma pergunta, vamos para 2 perguntas mais complicadas. A gente já abordou aqui, de novo, aquele vídeo, o primeiro que eu fiz na véspera de Wimbledon, que existe a corrida pelo maior vencedor de Grand Slams. Então, Federer tem 20, Nadal tem 20, Djokovic está com 19. E aí todo mundo quer saber, e afinal de contas, o Djokovic vai alcançar, não vai alcançar? Isso também, para mim, não é nem mais uma indagação, isso é um fato. O Djokovic vai alcançar. Mas eu vou além. Eu entendo que o Djokovic vai se transformar no maior vencedor de Grand Slams da história. Eu calculo que ele jogue ainda em altíssimo nível como está, mais umas 2 temporadas, vamos dizer assim, 2022, 2023. Isso faz com que o Djokovic jogue mais, contando com esse Wimbledon, são 10 Grand Slams. Imagine que ele vença aí 4 ou 5. Então ele está com 19 agora, ele pularia para 24, 23, 24 Grand Slams. Nadal e Federer têm 20. Vamos pensar no Nadal primeiro. Nadal está com 35 anos, já não jogou o Wimbledon por causa de respeito ao corpo, como ele fala, né? Cansaço, desgaste físico. Vamos colocar ali, eu imagino que o Nadal tenha condições de vencer mais 2 Grand Slams. Ele iria para 22. Ele não alcança o Djokovic. O Federer, eu confesso para você que é o tenista que eu mais gosto de ver jogar, o estilo que junta eficiência, força e muita habilidade, muita técnica. É o cara que entretém, dos 3 gênios ali, é o cara que acho que é mais divertido assistir jogar, pela plasticidade, pela forma como ele entretém com golpes impensáveis. Mas o Federer, no meu modo de entender, ele não ganha mais Grand Slams, ele não tem mais condições para almejar títulos. Então o Federer para em 20, acho que o Nadal chega ali 22, talvez 23 no máximo. O Djokovic, para mim, vence o Wimbledon, iguala 20 e depois ele tem mais 9 Grand Slams, eu acredito que ele vença ali uns 4 desses 9, 4, 5. Então o Djokovic chegaria a 24, 25. Então o Djokovic não só alcança, como vai abrir, no meu modo de entender, uma diferença bem interessante para Nadal e Federer. Então ficaria Djokovic com 24, 25, Nadal com 22, 23 e o Federer com 20. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Qual a projeção que vocês fazem para essa disputa de o maior vencedor de Grand Slams da história? Mas o meu desafio não para por aí não. Tem outro que eu quero falar com vocês. Porque quando a gente fala de Wimbledon, a gente fala muito, e com razão,
das 8 conquistas do Federer. Realmente é um espetáculo, é o maior vencedor da história da grama inglesa. Só que a gente esquece que o Djokovic tem 5 conquistas. O Djokovic é pentacampeão em Wimbledon. Se ele vencer esse ano, ele vai para 6, ele fica apenas 2 do Federer. E aí que eu vou fazer a pergunta mais difícil para vocês. Vocês acreditam que o Djokovic tem tempo de carreira para alcançar o Federer também na briga pelo maior vencedor de Wimbledon? Olha, essa é difícil, hein? Aí eu quero ver o que vocês vão colocar aqui no espaço de comentário. Pensa bastante aí, porque eu quero ver também os argumentos. Não é só vai, não vai. Quero que vocês expliquem um pouquinho ali por que vocês acham o que acham. Tá bom, pessoal? Então, aquele recadinho mais uma vez, se você curte conteúdo voltado para esportes, especialmente num vídeo como esse, voltado para tênis, que é a nossa paixão. E se esse vídeo trouxe algum entretenimento para vocês, ou alguma informação, uma análise interessante, uma provocação, então, por favor, considere deixar um like pra gente aqui, se inscrever aqui no canal. Como eu disse para vocês, a nossa ideia aqui é trazer vídeos diários, então tá sempre em contato com vocês ali, ativa o sininho para vocês sempre serem notificados quando um novo vídeo surgir. E de novo, que é o principal no meu modo de entender, é usar o espaço de comentário. É o terreno que a gente tem ali para trocar ideias, para ter essa interatividade. Então usem e abusem desse espaço, tá bom? A opinião de vocês, as análises de vocês são sempre muito bem-vindas e importantes pra gente. Porque como eu sempre falo, todo o conteúdo aqui do Papo Reto é pensado em vocês. Então participem da elaboração dele conosco. Ok? Obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.